Bendito seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. É uma longa leitura, mas a faremos, o capítulo inteiro. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações, línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: o rei, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego.
E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. Contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então fez o rei prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Podeis assentar. Meus amados irmãos, relembrando um pouco da história anterior a que está registrada nesse capítulo, quando Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia, foram colocados no palácio do rei, eram de boa aparência, como se diz, eram letrados. E a Babilônia aproveitava-se dos mais sábios, dos mais talentosos dos povos conquistados, para que eles, trabalhando para o império da Babilônia, pudessem fazer a grandeza desse império ser maior ainda. E Daniel e seus 3 amigos mostraram fidelidade quando recusaram-se a comer das iguarias do rei, dos alimentos da mesa do rei, porquanto aqueles alimentos eram oferecidos aos ídolos, alguns daqueles alimentos, para que pudesse o povo de Israel aprender a se separar dos outros povos. Deus havia proibido que deles eles comessem. E aqueles homens ali mantiveram sua identidade, apesar de terem tido seus nomes alterados, e os seus nomes originais aludiam ao Deus de Israel. Eles continuaram entre si a se chamar pelos seus próprios nomes, como o próprio livro de Daniel o mostra, porquanto está o nome de Daniel, o original, não o nome que lhe foi dado ali na Babilônia. E nós percebemos, irmãos, que eles foram fiéis. O que era responsável para que eles comessem disse que não iria trazer o que Daniel estava pedindo, legumes e águas, para que ele não comesse das iguarias do rei, mas sim esta refeição alternativa, porque eles iriam emagrecer, o rei perceberia, ele seria culpabilizado. Mas Daniel confiou em Deus e disse: por um tempo, nos traz legumes e água, olha para nós, vê se nós vamos enfraquecer. Se nós não enfraquecermos, nos mantém assim, porque o rei não vai desconfiar. E meus amados irmãos, comendo apenas dessa alimentação bem elementar, eles ficaram aparentemente mais saudáveis que os outros que estavam comendo das iguarias do rei. E assim o responsável os manteve com a alimentação que eles pediam, não das iguarias do rei.
E assim mesmo na Babilônia, eles preservavam sua identidade como membros do povo de Deus. No capítulo de número 2, nós temos o registro de uma situação em que o rei teve um sonho. Ao acordar, esqueceu do sonho, muito embora tivesse ficado muito impressionado com ele. Chamou o rei os seus sábios, para que eles pudessem não só interpretar o sonho, mas dizer o sonho, já que o rei se esquecera. Mas eles disseram que não poderiam saber qual era o sonho, embora dizendo o sonho, talvez pudessem interpretar. E o rei disse: olha, vocês querem que eu diga qual é o sonho para dar a interpretação que desejarem, que não será a conveniente, mas aquela que vocês irão dizer para não serem punidos. Mas se vocês realmente são sábios, vocês têm que dizer que sonho eu tive, sem que eu o diga, porque não me lembro mais. Aquelas pessoas desesperaram-se, porque o rei disse àqueles sábios que eles seriam todos mortos, se eles não dissessem o sonho e a interpretação. A situação foi comunicada a Daniel, e Daniel se preocupou não somente com ele, com os seus amigos, mas com todos aqueles sábios da Babilônia, que não eram do seu povo, mas eram seres humanos. Se preocupou para que eles não fossem mortos por aquilo ali. Ele pediu tempo para buscar a Deus, pediu aos seus amigos que orassem a Deus, e Deus revelou o sentido do sonho. E então Daniel não apenas disse a Nabucodonosor qual era o sonho para que ele se recordasse, mas a sua interpretação. E o sonho era de uma grande estátua que Nabucodonosor vira. A cabeça da estátua era de ouro, o peito e braços de prata, o ventre eram e coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Explicou Daniel que aquelas partes da estátua, com materiais distintos, representava reinos. A cabeça de ouro fino representava o império da Babilônia, da qual era rei o próprio Nabucodonosor, que fizera a consulta aos sábios sobre o seu sonho. O reino seguinte, que aparece no peito e braços de prata, seria o império medo-persa, o ventre e coxas de cobre, o império da Macedônia. Depois, as pernas de ferro, o império romano, como existiu nos tempos de Jesus. Mas os pés, em parte de ferro e em parte de barro, o império romano restaurado, que acontecerá no governo do anticristo. Assim como cada pé tem 5 dedos, os 2 pés 10 dedos, esse novo império romano será composto por uma confederação de 10 nações. É em parte de ferro, em parte de barro, porque ele será ferrenho com os que se opuserem à ideologia que ele estabelecer. Mas para com os que compartilharem essa ideologia, ele dará todas as chamadas liberdades democráticas. É o que nós estamos vendo surgir no mundo hoje. Um totalitarismo que se reveste da imagem da democracia, que persegue aqueles que se opõem às suas ideologias como se estes fossem inimigos da democracia, e que tem 2 regimes jurídicos, um para aqueles que estão enquadrados na ideologia, que só têm vantagens, oportunidades e espaços, e aqueles que resistem, que são tratados como se não tivessem liberdades, direitos fundamentais. De fato, nós já estamos vendo a se formar uma ordem mundial que tem essa mistura de ferro e de barro. No final, uma pedra caía sobre a estátua e a destruía de cima a baixo, e depois esta pedra crescia como uma montanha. Representa o reino de Jesus Cristo, a ser estabelecido no final da grande tribulação, quando ele vai demolir esta última forma de império, e com ela também todas as outras que antecederam já não mais subsistirão,
mas haverá o milênio, o reino de Jesus Cristo sobre a terra. É interessante, irmãos, que de certa maneira Daniel enalteceu o reino de Nabucodonosor, porque ele disse o seguinte, em Daniel 2:37: Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Notadamente, Nabucodonosor era um ímpio, seu império era ímpio, e Deus só usou esse império contra Israel porque a nação de Israel estava em pecado. Foi uma execução de juízo. Mas essa expressão onde Daniel diz, tu és rei de reis, não é dita dos outros impérios. Então ele fala de uma grandeza superior da Babilônia. Veja aí o versículo 38, e onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Note, se nós formos a julgar pelos metais, ferro, bronze, prata, o ouro é o mais nobre. Se nós formos julgar pelas partes do corpo, a cabeça é a mais nobre. O império babilônico, portanto, comparado com os subsequentes, era superior, era cabeça, era de ouro. No verso 39, veja como Daniel fala, depois de ti se levantará outro reino, note, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Note, ele fala o seguinte, já vai ser diferente do teu, porque vai ser inferior ao teu. Essa grandeza da Babilônia, obviamente, não é espiritual. A Babilônia era idólatra. Essa grandeza, irmãos, é porque este império era baseado na meritocracia. Daniel pôde ter cargos neste império porque ele atendeu a uma exigência do rei, quando disse qual era o seu sonho e o interpretou. A Babilônia, ela não dominava os outros povos, desprezando-os. Ela obviamente subjugava e o fazia com rigor e severidade, mas ela colhia dos povos dominados as pessoas mais inteligentes, mais talentosas. Os cargos, as posições dadas por este império não eram em função de a pessoa ser da mesma nacionalidade do rei, não era em função de relacionamentos particulares com o rei. Havia um interesse de fazer do império um império de grandeza. Tanto que nessa estátua de ouro que vemos aqui, foram convocados para estar lá e se dobrarem diante da estátua os líderes, os que tinham cargos públicos, prefeitos, governadores, capitães, tesoureiros. E se você for ver, estas pessoas não eram apenas da Babilônia. Esses que ocupavam esses cargos públicos vinham de vários locais. Tanto que nós vemos aí no verso 4, e o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Lá no verso 7 do capítulo 3, eu li agora do capítulo 3, o versículo anterior que mencionei, agora o 7 diz assim: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, note, de todos os povos, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Daniel e seus amigos, levados à Babilônia, não estavam em outro lugar, mas no palácio, por causa dos talentos, por causa da cultura, do conhecimento que possuíam. Nabucodonosor queria os melhores nas posições, independentemente de serem pessoas da sua família, de serem pessoas da sua nacionalidade.
Isso fez com que este império se diferenciasse dos outros e tivesse uma grandeza incomum, porque havia uma meritocracia. Aqui nós vemos uma valoração, inclusive para aspectos políticos do nosso tempo. Nós vemos hoje pessoas querendo que haja cotas para tudo, cotas raciais. Inclusive dentro das cotas raciais há divisões, tem o negro e o quilombola, que é distinto do negro. Aí vem os pardos, os indígenas. Uma coisa extremamente difícil até de se classificar, porque somos um país em que há miscigenação, e não há ninguém que tenha esse purismo racial, mas querem criar estas coisas para favorecer certos grupos, certas militâncias. Alguns já implantaram e alguns cogitam de cotas para homossexuais, como se isso pudesse ser averiguado com convicção e certeza, como se houvesse um critério objetivo para isso, além da própria autodeclaração da pessoa. E estas cotas vão para os transexuais também, já distinto dos homossexuais. E nós vemos, meus irmãos, provas de concurso, provas de ingresso em universidade que não avaliam os conhecimentos que devem ser avaliados, mas se a pessoa realmente está dentro de um determinado escopo ideológico. São provas para averiguar que ideologia a pessoa tem e se ela for do grupo, para que ela possa entrar. Um país como o nosso, que não segue a meritocracia, mas que segue essas posturas que trazem para os cargos públicos os que estão próximos, os que atendem a requisitos que não envolvem talento, capacidade, é um país que tende realmente a entrar em decadência. O que fez dos Estados Unidos uma grande nação foi que durante a Segunda Grande Guerra, também na Primeira Guerra, muitos intelectuais perseguidos em suas respectivas nações, como na Alemanha nazista, fugiam para os Estados Unidos, eram abrigados lá, e como eram talentosos, ocupavam posições acadêmicas. Até a Segunda Guerra, a grande potência era o Império Britânico, depois da Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos, porque como tinha a proteção do Oceano Atlântico, não estava lá no continente europeu onde a guerra acontecia, as pessoas iam para lá, se refugiavam, independente de onde elas vinham, pela sua capacidade, pelo seu talento, pelo seu mérito, ocupavam ilustres posições. Hans Kelsen, um judeu austríaco, lecionou em Harvard. Leo Strauss, um judeu perseguido também pelo nazismo, se tornou um grande professor da Universidade de Chicago, e assim se tornou um celeiro de intelectualidade, a nação americana, que sempre prestigiou o mérito. E Nabucodonosor seguia esse caminho, por isso o seu reino foi maior, por isso era a cabeça de ouro. E é interessante, meus irmãos, que a estátua que foi feita para que a ela as pessoas se prostrassem foi de ouro. Tudo indica que Nabucodonosor, através do sonho que teve, do entendimento que lhe veio por Daniel, que o império era superior, que tinha o ouro como ilustração, tinha feito a imagem de ouro. Se por um lado, ao ter a revelação de seu sonho, ele glorificou a Deus, por outro, ele se encheu de vaidade e fez uma estátua toda de ouro, provavelmente a sua própria imagem, como se fosse uma personificação do império da Babilônia. É interessante que quando Daniel revelou o sonho, o sentido do sonho a Nabucodonosor, Nabucodonosor o colocou numa posição superior. Diz o verso 48 do capítulo 2,
que Daniel foi posto como governador de toda a província de Babilônia, como chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E então Daniel usou esta posição que agora ocuparia para fazer um pedido ao rei. Verso 49: e pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Daniel, portanto, recebeu um cargo administrativo, mas preferiu não ocupá-lo. Preferiu ficar no palácio do rei para uma vida mais reflexiva. Foi exatamente nesse contexto, inclusive, em que Deus falou a ele várias vezes. E ele transferiu esta posição que se lhe queria dar aos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E agora eles estavam envolvidos nessa situação. O rei fez uma grande estátua de ouro, provavelmente de si mesmo, representando o império. E ele queria que os servidores públicos se prostrassem diante daquela imagem. Meus irmãos, isso é curioso. Às vezes a nossa leitura fica demasiadamente religiosa e pensamos que aquele rei queria levá-los à idolatria, a um culto, a mais uma divindade. Mas a estátua não tinha identificação, embora eu presuma que seja de Nabucodonosor. Veja que o tempo todo ela é chamada de estátua de ouro. Ela não tinha identificação, ela representava o império. Aquela coisa que aqui é chamada de adoração, a estátua, seria uma solenidade de lealdade ao império. Tanto que não era o povo todo que era chamado a isso, mas eram os que tinham cargos públicos. Sabedor o rei de que ele tinha pessoas nos cargos públicos provenientes de várias nacionalidades, ele queria garantir que estas pessoas seriam fiéis ao império da Babilônia. Vocês têm o cargo, mas vocês têm que sinalizar fidelidade. E fidelidade aqui, irmãos, não é apenas fidelidade ao cumprimento do dever funcional, é fidelidade ao império, no sentido de a pessoa perder sua própria identidade e ser absorvida no império, estar à disposição do império para qualquer coisa, é estar sob a égide da ideologia do império. Os impérios desta época, maximamente o da Babilônia, seriam, como nós chamamos hoje, totalitários. Eles queriam devoção integral. Se nós mandarmos que você faça isso, faça. Um crente, irmão, só tem devoção integral a Deus. Nós obedecemos aos homens até o ponto que isso não se conflita com a vontade de Deus. Nós não entregamos nosso corpo e alma em devoção a nenhum poder político. Jesus disse: dai a César o que é de César. A César pode ser dado o tributo, mas a Deus o que é de Deus. Nosso ser pertence a Deus, nossa devoção é a Deus. Quando pagamos tributo ao Estado, obedecemos ao Estado, é porque Deus nos manda fazer isso. Não é por uma devoção ao próprio Estado, é por uma devoção a Cristo, por uma devoção a Deus. Isso daqui era um ato de lealdade cívica, nos termos de integralidade, como havia naquele tempo. Uma absorção individual do império. Você agora esqueça de onde veio. Você agora neste cargo serve ao império. Você não é mais judeu, grego, você é o império. Interessante que este tipo de coisa a Bíblia diz de nós. Entre nós não há escravo, nem livre, judeu, nem grego, todos somos um em Cristo Jesus. É Jesus que nos absorve, de maneira que a Bíblia diz que estamos em Cristo, e não firmamos identidade em sermos homem e mulher, entrando em movimento machista ou feminista.
negro ou branco. Nós somos crentes em Jesus, essa é a nossa identidade. E o rei queria que todos aqueles funcionários prestassem esse ato de lealdade. Diz aí a Bíblia, no verso 2: Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Note, eram os funcionários públicos. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E diz aí que foi estabelecido o seguinte, verso 5: Quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Note, não parecia um ato religioso de culto, parecia uma liturgia cívica. Porque não era chegar e adorar a estátua, tinha um momento para isso, vocês vão ficar aqui de pé. É o ritual litúrgico dessa cerimônia cívica. Quando tocar todos esses instrumentos, vocês se ajoelham. Eles não estavam se ajoelhando diante de um Deus específico, mas de uma representação do império. Eles iriam fazer isso numa determinada hora litúrgica da cerimônia. Inclusive, demarcar o momento era uma forma de garantir submissão. Vocês vão fazer isso na hora que nós estabelecermos. Meus irmãos, aqui nós vemos o porquê de os anabatistas terem sido tão radicais em não aceitarem a união da igreja com o Estado, de maneira a igreja perder sua identidade. Como eles foram tão radicais em não prestar juramentos que comprometeriam sua fidelidade a Cristo no século XVI. E aqui nós temos todos lá, naquele momento deveriam se ajoelhar, se dobrar diante da estátua. E tinha uma pena, verso 6: E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aí a Bíblia diz que foi tocada a flauta, a gaita, todos os instrumentos, e o povo se ajoelhou, mas os 3 amigos de Daniel não se ajoelharam. É interessante que Nabucodonosor não viu, provavelmente ele nem estava lá. Como eu estava dizendo, era um ato cívico. Ele nem teve a preocupação de fiscalizar. Estes homens não se curvaram, mas não foram notados pelo rei. Eles foram denunciados por caldeus, que eram da Babilônia. Daniel 3:8: Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Eles foram até o rei dizer que eles não tinham se dobrado diante da estátua. Vejam como eles falaram de maneira leviana. Verso 9: Responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro, e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Nós percebemos a inveja na linguagem.
eles não dizem são judeus apenas, eles são aqueles judeus que tu colocaste nessa posição, tu os colocaste numa posição superior. Daniel havia pedido essa posição para eles, e eles estão aqui, note, desejosos de que estas posições que eles ocupavam ficassem vagas. Nós vemos aqui a inveja, a maneira como eles colocam para Nabucodonosor não é apenas alguma coisa de quem quer se preocupar com o rei, mas de invejosos, porque eles dizem no versículo de número 12: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Ou seja, eles atiçam a ira do rei contra eles. Ele não diz simplesmente, eles não se ajoelharam, eles não relatam o fato, eles interpretam os motivos. Eles não fizeram isso porque eles não fazem caso de ti, ó rei. Até os deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Eles te desprezam. Eles estavam incitando a ira do rei. A coisa ainda é mais trágica e desumana, sabe por quê, irmãos? Porque se Daniel não tivesse interpretado o sonho do rei, estes homens aqui estavam todos mortos. Eles estavam vivos por causa de Daniel. Eles deviam a vida a Daniel, e agora estavam exatamente querendo que fossem para a fogueira os amigos de Daniel. Não havia aqui gratidão, não havia aqui companheirismo, mas apenas uma competitividade carnal, uma ambição. A gente nota também que havia um antissemitismo. O antissemitismo é antigo. Na época de Esté, houve toda aquela ação de Mardoqueu para que houvesse uma ordem para matar todos os judeus. Nós vemos como Faraó escravizou os judeus no Egito. E nós vemos aqui também, irmãos, eles fazem questão de dizer são os judeus são o problema. Hoje nós temos visto um grupo terrorista atacar a nação de Israel, e estudantes universitários, professores universitários, se solidarizando com uma organização terroristas, padres de esquerda. A Universidade de Harvard perdeu inúmeras doações porque fizeram por lá uma declaração pro-Hamas, contra Israel, um povo, irmão, que foi massacrado em várias nações da Europa ao longo da história pelos muçulmanos, pelos cruzados, e toda vez que perseguiram judeus, encontraram um motivo, e o motivo parecia plausível: é porque eles fizeram isso, é porque eles fizeram isso. Mas o que nós vemos é que o ódio contra Israel é o ódio da humanidade contra Deus. Essa hostilidade com a nação de Israel representa o quanto a natureza humana caída se rebela contra Deus, e ela se inclina para odiar o povo que Deus escolheu, para encontrar motivo para persegui-lo. E aqui nós estamos vendo uma coisa desse tipo. Interessante que Nabucodonosor, ele não foi logo lançando Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo, não. Ele ficou irado, mas ele sabia que aqueles homens eram talentosos. Como eu disse, o império dele procurava grandeza, era baseado na meritocracia. Ele deu mais uma chance para eles. Versículo de número 13: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito? Por causa do que haviam dito, eles não fazem caso de ti. Aí ele está com essa impressão de que seja um insulto. Então ele diz: é de propósito,
Ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis prontos, como quem diz, eu acho que vocês não fizeram a coisa certa antes, porque não estavam prontos, não entenderam muito bem. É como se o rei tivesse irado, mas não quisesse fazer o mal a eles. Eles eram bons para o reino, pelo talento que eles possuíam. Então o rei faz uma eufemização, um abrandamento. Não é porque vocês não estavam prontos, não foi de propósito não. Vocês não estavam prontos, mas agora vocês estão. Quando ouvirdes o som da trombeta, vamos ter a segunda vez, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, e de toda espécie de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é! Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Meus amados irmãos, eu conheço inúmeras pessoas que se dizem crentes, que parariam aqui. Na primeira vez, esses crentes, entre aspas, que eu imagino, não se dobrariam para ver o que é que ia acontecer. Bem, vou trair a Deus assim também gratuitamente não. Mas se eles fossem chamados cara a cara por um rei que dissesse isso, na segunda vez eles se dobraram. Eles iriam se dobrar. E eu pergunto a você: você serve a Deus só quando não está sendo perseguido? Faz a coisa certa só se não tiver um custo? Ou quando houver um custo para fazer a coisa certa, você vai fazer o certo? Ou quando a sua cabeça estiver em jogo, você vai fazer o certo? Eu vejo hoje, irmãos, no Brasil um governo anticristão. Pastores têm sido presos, inclusive um em Pernambuco, por um vídeo muito bíblico que fez. Nós estamos vendo essa perseguição, mas ela ainda faz vista distante para certas pessoas, não incomoda certas pessoas, ainda não bateu a porta delas a perseguição, e elas continuam obedecendo, defendendo o que pensam. Mas quando você for chamado por uma autoridade, quando você estiver diante de uma autoridade, quando houver um custo para a sua obediência, você vai obedecer? Estes homens não se dobraram a primeira vez. Se fossem frouxos, agora ia dizer: bem, peraí, vamos conversar aqui entre nós. Na primeira vez a gente não se dobrou, mas agora não, agora é o seguinte, vamos fazer só de conta que a gente se dobra. A gente se dobra, mas não representa nada para a gente. Nós não estamos adorando isso aí mesmo. Vamos fazer só o que ele está pedindo. Afinal de contas, é a nossa cabeça que está em jogo. Eu vi uma vez no rádio uma pessoa fazendo uma enquete assim: um crente ou uma crente pode ser camareira de um motel, de um prostíbulo. Aí uma pessoa ligou e disse: bem, se ela não tem outro emprego, se essa é a única forma de ela sobreviver, é claro que ela deve continuar nesse trabalho. Meus amados irmãos, o que é isso? Obedecer quando não tem custo é muito fácil. Os primitivos cristãos iam para as arenas serem devorados pelos leões, porque não diziam uma frase: César é o Senhor. O Império Romano dizia: continue com o seu Cristo, com o seu Deus, nós não nos metemos em religião de ninguém. Mas diante de César, você tem que dizer que César é o Senhor, que tinha um sentido mais ou menos semelhante a este ato perante a estátua, é reconhecer César como Senhor absoluto. Ou seja, você serve a Deus porque o império lhe permite, é uma concessão do império, o império respeita isso, mas se não respeitasse, você se submeteria ao império. E os cristãos diziam: só Jesus é o Senhor, e por essa palavra iam ser devorados por leões, por feras.
Estes homens aqui poderiam dizer: bem, vai ser só um faz de conta, não vai prejudicar a nossa fé não. Inclusive será bom a gente continuar no cargo, para a gente proteger os nossos irmãos que estão aqui. Já pensou se a gente sair desse cargo? Quem é que vai proteger os nossos irmãos aqui? A gente está aqui falando por eles, protegendo. Vamos ceder só na aparência? Não. Eles sabiam que Deus vê todas as coisas. Eles sabiam que poderiam enganar a todos, mas não poderiam enganar a Deus. E o rei ainda foi desafiador. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu vou lançar vocês na fornalha se vocês não obedecerem. Eu quero saber qual é o Deus que livra vocês das minhas mãos. Versículo 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Ou seja, nós não vamos falar quais são os nossos motivos. Meus amados irmãos, essa é a maior resistência ao regime totalitário. Nós não vamos responder porque tem coisa que não é do Estado, é nossa. Não é apenas uma afirmação de devoção a Deus, é uma afirmação da individualidade que Deus deu. Nós não temos que responder a tudo. Você não tem direito de esquadrinhar os nossos corações. Nós não vamos responder sobre esse assunto. Os regimes totalitários, como o comunismo, querem vigiar o seu pensamento, patrulhar as suas palavras. Se disser pela ideologia de gênero que um homem que se diz mulher é mulher, então você tem que dizer que ele é uma mulher, mesmo que você esteja vendo um homem. Querem patrulhar suas palavras, suas convicções, seu entendimento. No livro 1984, tem uma pessoa que é torturada e eles perguntam quanto é 2 mais 2, a pessoa diz 4, eles dizem não. 2 mais 2 pode ser 5, se nós dissermos que é 5. Mas a pessoa diz: mas é ilógico, está matematicamente errado. Ele diz: a matemática é o que nós dissermos que ela é. Mas aqui nós vemos a maior afirmação de individualidade e de liberdade. Nossa liberdade foi dada por Deus e não pelo homem. Nós temos que responder a Deus sobre isso, e não a ti, Nabucodonosor. Não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqueles homens disseram: nós não vamos responder sobre esse assunto e nós não vamos nos ajoelhar diante da tua estátua. E Deus pode nos livrar. É a primeira afirmação, Ele pode. E eles mostram a expectativa dele: e Ele nos livrará. Mas se Ele não livrar, nós também não nos dobramos. Às vezes Deus livra, irmãos, às vezes Deus não livra. Mas Ele livrando ou não, Ele é o Senhor. Jó disse: recebi do Senhor o bem, como não receberei o mal? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não importa. Jó disse: ainda que Ele me mate, nele esperarei. Abacuque diz, no capítulo de número 3 do seu livro, versos 17 e 18: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Inúmeros cristãos foram lançados
Aos leões, Deus não os livrou. A outros Deus livrou. E outros morreram. Tem que ter as duas coisas. Aqueles que Deus livra para dar testemunho de que Ele pode livrar. E aqueles que Deus não livra para dar testemunho de que Ele pode fortalecer. Aleluia! Para enfrentar a própria morte. É interessante, irmãos, que Deus surpreendeu Sadraque, Mesaque e Abdenego. Porque as duas opções para eles eram essas. Ó rei, Deus vai nos livrar da fornalha, ou seja, nós não vamos nem entrar. Ele não vai deixar que tu nos coloque lá dentro. E se nós entrarmos e morrermos, também não nos dobraremos. Como Deus surpreende, irmãos, para eles só tinham duas opções: ou Deus livre e a gente não entra, ou a gente entra e morre. Mas a opção de Deus foi a terceira: vocês vão entrar e o fogo não vai arder em vocês. Eu acho que quando eles entraram, pronto, Deus não nos quis livrar. E lá tiveram uma surpresa. Por isso, quando nós oramos a Deus, pensando numa forma de livramento, e não veio daquele jeito, não desanime não, irmão. Não desanime não, que Deus tem outras formas. Deus tem outras formas. A sua oração não foi ouvida. Deus tem outras formas de agir. Deus nos surpreende. Nós podemos imaginar A ou B, e Deus tem o céu para fazer. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós não vamos nos dobrar. E diz aí o texto que o rei ficou tão furioso que aqueceu 7 vezes mais a fornalha. Pegou das pessoas mais fortes, peguem os mais fortes e amarrem eles, amarrem para valer. E esses que eram fortes, os mais fortes, diz aqui, que amarraram aqueles homens, quando chegaram perto da fornalha, como ela estava 7 vezes mais aquecida, eles foram atingidos pelas chamas e já morreram. Os que foram levar para dentro do fogo aqueles 3 homens, e quando eles entraram no fogo, irmãos, as ataduras, as amarras se queimaram. A túnica deles não se queimou, o cabelo não chamuscou, mas aquilo que os prendia, o fogo tocou e eles ficaram livres, andando no meio do fogo. Aleluia! Meu irmão, Deus nem sempre vai impedir de nós entrarmos no fogo, mas lá dentro do fogo Ele pode tirar as ataduras que nos prendem. Aleluia! Tem coisa errada que às vezes é na provação que a gente vê que essas coisas erradas estão na nossa vida. É lá onde as ataduras se quebram. Aqueles homens estavam no meio do fogo com toda a liberdade. Com toda a liberdade. Deus quer fazer você entrar na tribulação e ficar mais livre dentro dela. E ficar mais livre dentro do fogo. Eu li hoje acerca de um irmão que visitou a antiga União Soviética, onde havia o regime de ferro, comunismo autoritário. E lá ele conheceu um crente que havia sido torturado. Ele havia sido torturado violentamente pelo regime, mas não negou a sua fé. Torturado por causa da sua fé, mas não negou. Aí o irmão que conversava com ele começou a fazer uma cara assim de espanto diante daquele relato de tanto sofrimento. E o irmão começou a pensar: e eu aguentaria isso? Será que eu aguentaria isso, meu Deus? Será que eu preservaria a minha fé diante de tanta tortura? E o irmão que tinha sido torturado entendeu pelo olhar dele o que é que ele estava pensando, e disse: eu sei o que você está pensando.
Você está pensando se você aguentaria tudo isso. Na sua imaginação, você está teorizando na mente, especulando como seria, e está imaginando pelas suas condições naturais que você não suportaria. Eu sei que é isso que você está pensando. Aquele irmão disse: porque eu também, se pensasse antes de tudo isso acontecer, eu imaginaria que eu não aguentaria, porque eu não aguentava ver nem sangue, que eu desmaiava só de ver sangue. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: sabe por que na teoria a gente pensa que não consegue e na prática a gente consegue? Porque Deus não nos socorre em situações teóricas, mas em situações práticas. Quando você está imaginando, é a sua imaginação, você está sozinho nela. Quando você estiver lá de verdade, Ele estará com você. Foi isso que Paulo disse quando afirmou: quando estou fraco, é aí que sou forte, porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Pessoas tímidas, pessoas naturalmente moles, mas que amam a Jesus, no fogo vão andar livremente, vão encontrar liberdade pelo poder de Deus. Bonhoeffer, que foi prisioneiro do nazismo, ele disse: eu nunca imaginei que eu teria tanta coragem. Eu socorri pessoas na prisão, eu ajudei pessoas, conduzi pessoas a Cristo. Ele disse: eu nunca imaginaria que eu teria tanta força. Às vezes eu perguntava: sou eu mesmo, Senhor, que estou fazendo tudo isso? Se você é um crente de verdade, Ele não vai lhe deixar sozinho. Ele diz: nunca te deixarei, nem te desampararei. Davi disse: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. As ataduras se quebraram, eles começaram a andar, e um quarto homem apareceu. Não brigue com Deus não, Nabucodonosor. Nabucodonosor disse: que Deus pode livrar vocês. Deus apareceu lá. Nabucodonosor ficou espantado. Veja aí, versículo de número 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. Deus foi glorificado pela obediência daquele homem. O rei mandou trazê-los de volta. Ficaram todos os outros observando e notando que nada neles, no corpo deles, na roupa deles, no cabelo deles, tinha sido atingido pelo fogo, somente as amarras. E então Nabucodonosor disse, versículo de número 28, falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. No final, irmãos, Nabucodonosor admirou a desobediência deles. Que coisa interessante. Com crente assim, persegue o crente, na hora que precisa vai pedir ao crente oração. Lá no fundo, irmãos, eles admiram o povo de Deus. Nabucodonosor diz: bendito Deus de vocês que livrou, porque vocês confiaram nele. Ele honrou, porque vocês confiaram tanto que vocês preferiram entregar os seus corpos, mas não obedeceu o que eu disse. Já pensou este homem que há pouco estava irado, furioso, porque não tinham obedecido a ele, agora estava admirado da desobediência destes homens, porque era baseada numa confiança em Deus.
Ele estava vendo agora que eles não haviam deixado de se curvar de propósito, mas porque eles estavam confiando no Deus deles. E Nabucodonosor honrou a Deus. O nome do Senhor foi glorificado pela fidelidade daqueles homens. No verso de número 29 diz assim, que Nabucodonosor falou: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, e nação, e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Bendito seja Deus. Sejamos fiéis, irmãos, sejamos fiéis. Se nos matarem aqui, as portas do paraíso se abrem do outro lado. O homem não pode nos fazer mal. Sejamos fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé.